bom dia a você que está ligadinho na tela da SIC TV, a você que todos os sábados acompanha o nosso Viver Bem, falando sobre qualidade de vida e hoje com um tema especial voltado ao público infantil. Então, atenção papais e mamães. Quando determinados comportamentos de uma criança que se difere das demais de sua idade passa a ser um problema. Realmente é uma situação muito difícil, é uma situação que muitos pais enfrentam e que não conseguem resolver apenas com amor ou com mais rigor. Baseando-se em estudos que indicam que os transtornos comportamentais em crianças são mais comuns do que se pensa, o Viver Bem trouxe o tema para discutir com o seu time de especialistas, que hoje conta com a participação do neurologista Pausanes de Carvalho, mais uma vez agregando aqui, trazendo conhecimento ao nosso programa. E hoje também com a psicóloga Maria Ivanildes, contribuindo com o nosso debate, falando sobre os transtornos infantis. Então, hoje vamos falar sobre este tema. Quero aqui receber o Dr. Pausanes. Bom dia, Dr. Pausanes. Satisfação em mais uma vez tê-lo aqui no nosso Viver Bem. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E espero que a gente possa trazer alguma coisa interessante para o programa. Então, para a gente começar a explicar o nosso tema de hoje, o que podem ser considerados os transtornos de comportamentos na infância? Não é muito fácil definir o que seja comportamento, mas comportamento é a maneira da pessoa se relacionar consigo mesma ou com as outras pessoas. Então, hoje a sociedade ela tem padrões de comportamento, tanto para crianças quanto para adultos. E quando uma pessoa não se comporta dentro desses padrões, a gente chama isso de distúrbio de comportamento. E a lista de transtornos ela é bastante ampla, né, doutor? Vamos aqui ao nosso plasma para a gente apresentar ao pessoal de casa parte dessa lista, né? Porque, como eu disse, é bastante ampla para a gente entender os tipos de comportamento. Então, doutor Pausanes, fique à vontade para comentar. Pois é, como vocês estão vendo, é uma lista extensa. Então, existem aspectos do comportamento que às vezes não são muito fáceis de serem reconhecidos, mas hoje, como as crianças têm que se comportar muito parecido com os adultos, elas têm que realmente se comportar de uma forma bem adequada, e principalmente na escola. Então, hoje, o grande problema do comportamento se restringe ao meio escolar, onde as crianças dão muito trabalho, onde as crianças atrapalham, né, o desempenho das professoras e dos próprios colegas. E aqui nós listamos os principais, né, isso. Doutor? Então, transtornos hipercinéticos. Então, são crianças muito inquietas. São crianças que não param quietas e que têm uma impulsividade, uma compulsão a se movimentar. Esses talvez sejam hoje os problemas mais comuns que dificultam o rendimento escolar. Então a criança vai para a escola, ela não para quieta. Então o professor não consegue fazer com que ela se focalize, com que ela se atente ao que a professora está ensinando. E outros problemas de conduta. Então a criança ela tem condutas inadequadas, comportamentos antissociais, comportamentos, né, em que ela tem uma reação sempre de oposição, de desafio aos adultos. Então a gente chama de comportamento opositor ou desafiador. Certo, ainda falando sobre os transtornos, doutor, aqui, né, nós temos alguns das formas dos transtornos hipercinéticos. Eu queria destacar agora o transtorno mais comum e o que mais preocupa hoje, que é o transtorno de hiperatividade, né, o déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Então, essa é a causa hoje mais comum de baixo rendimento escolar no mundo. Então, né, no mundo inteiro, esse é um problema muito sério dentro das salas de aulas. Por quê? Porque são crianças que têm potencial de aprendizagem, mas que não conseguem desempenhar ou desenvolver bem o aprendizado na escola. Por quê? Porque elas não param quietas, elas não fixam a atenção e elas não desenvolvem, não conseguem aprender do jeito que deveriam. Aqui na própria definição, afirma que ele se caracteriza pela desatenção, inquietude e impulsividade, como o senhor já falou. Aquela criança que de repente a gente vê ali que não está muito quieta, que não tem muito um controle de comportamento. A sociedade julga como uma criança que não recebeu a educação, mas na verdade ela tem um transtorno. Isso. Muitas vezes os pais são os culpados ou condenados pelo fato da criança ter esse comportamento, achando que é falta de disciplina, né?
uma falta de um pulso mais duro para educar a criança, mas muitas crianças não obedecem e não têm como serem educadas mesmo. Então são problemas, algumas vezes médicos, e que precisam ser tratados. Mas esses sintomas, doutor, vão aparecer apenas na questão do comportamento da criança, da desatenção, da inquietude, da impulsividade, ou há sintomas físicos capazes de apontar esse transtorno? É mais difícil, normalmente são comportamentais. Algumas crianças têm também problemas físicos, como distúrbio de sono, distúrbio do apetite, né? E alguns outros problemas físicos que são menos comuns e mais difíceis de serem visualizados. Agora, né, muitas das vezes esses problemas vêm em conjunto e isso compete ao médico reconhecer ou fazer o diagnóstico. E é um distúrbio que pode se arrastar até a vida adulta? Quais são as consequências quando adulto com esses transtornos? Pois é, esse é um problema hoje que tem sido muito estudado, porque até algum tempo atrás achava que isso era uma coisa específica da infância, que quando a criança crescesse ela iria melhorar, e realmente alguns casos melhoram, mas às vezes melhoram em alguns aspectos, mas não em outros. Então hoje a gente vê muito dentro das universidades alunos que têm déficit de atenção, que têm baixo rendimento e que tinham isso já desde a infância, ou seja, persistem mesmo na vida adulta. Apresentando os sintomas iniciais, como o senhor já disse, o melhor, o indicado, é levar ao médico. Mas aí eu fiquei curiosa. E como o médico, que não convive com aquela criança, vai ser capaz de diagnosticar os distúrbios? Quase sempre, quando a criança ela é encaminhada ao médico, ela é encaminhada pela escola. E hoje as professoras já têm conhecimentos importantes sobre isso. Então, geralmente a professora manda um relatório detalhado de como a criança se comporta, qual é a maior dificuldade que ela está tendo na sala de aula. Isso facilita muito, porque o médico vê a criança 5 minutos, 10 minutos, né? Então é um contato muito superficial. Mas normalmente as professoras mandam isso detalhado para os profissionais. Pausa rápida, doutor Pausanias, você de casa não sai daí. Daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre os distúrbios na infância. Este é o Viver Bem, destacando a qualidade de vida.